Amados irmãos, amados amigos, amadas irmãs, a paz do Senhor, que esteja esta paz em nossos corações, em nossas vidas, nos dando realmente esse sentimento de cristão. Hoje nós iremos iniciar o estudo sobre o corpo, não é? O corpo como um todo, este invólucro que Deus nos fez, sua imagem e semelhança, não é? Que na anatomia chama de estrutura física de um organismo vivo, o homem, né? Um animal racional que engloba suas funções fisiológicas na configuração da espécie humana. Vai ser importante que nós conheçamos o conjunto formado por cabeça, tronco e membro. A cabeça divide-se também numa trindade, né? Crânio, olhos e boca. Amém? Nós estudamos a trindade da formação do homem, assim como Cristo, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma trindade. O corpo humano, cabeça, troncos e membros. Não é verdade? Então nós vamos estudar, primeiramente, nós estudamos, aliás, primeiramente o espírito, né? Que o estudo completo era espírito, alma e corpo. Nós estudamos o espírito, depois a alma, agora iniciamos o estudo do corpo, né? E nós fomos na Bíblia, porque tudo que nós pregamos, nós procuramos na Bíblia católica, né, que é a que nós realmente nos baseamos com mais frequência. Muitas das vezes temos que consultar a Bíblia da minha doutrina, que é a Bíblia cristã, não é? Que nós usamos constantemente nas nossas igrejas. E assim, por que isso? Porque muitas das vezes o vocabulário da igreja, da Bíblia católica, torna-se difícil. E nós, muitas das vezes, queremos consultar a nossa Bíblia, que ela é mais objetiva, ela é mais clara, ela dá mais facilidades, né, nos vocabulários que são usados, na maneira da expressão, torna-se mais viável, mais claro para cada um de nós. Então nós vemos que na cabeça nós temos o crânio, os olhos, a boca, né? No corpo nós temos a mão, né? E os pés. E o corpo como um todo, que se torna uma outra tórax, com todos os seus órgãos. Se nós pararmos um pouco, podemos contemplar como também uma trindade, braços, né? Portanto, meus irmãos, nosso corpo é muito bem dividido, muito bem planejado e foi feito para nunca parar, viver eternamente, se nós não tivéssemos caído em pecado. Se isso não tivesse acontecido, nós teríamos a vida eterna. Deus, na sua benevolência, compadecendo-se de cada um de nós, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que no Calvário tomasse sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, e nós tivéssemos a vida eterna. Com aquele sangue derramado, este sangue nos purificaria de todo o pecado, como a sua própria palavra nos diz, e nós nos santificaríamos de tal maneira que nós não mais morreríamos, viveríamos eternamente. Mas mesmo assim, o Filho do Senhor Deus foi rejeitado. Foi rejeitado
morto e sepultado, vindo a ressuscitar ao terceiro dia, para que se cumprisse aquilo que foi dito lá em Isaías 53, né? Os irmãos podem ler, os amigos principalmente, procure a Bíblia Católica, leiam. Se encontrar dificuldade, adquiram a Bíblia evangélica. Se não puder comprar, procure uma igreja evangélica, peça ao pastor uma Bíblia, certamente ele irá lhe dar. Se porventura um ou aquele pastor não lhe der, procure outras igrejas e certamente haverá algum pastor que irá lhe dar ou algum irmão irá lhe dar, presentear com uma Bíblia Sagrada. Amém? Mas começando, então, o que a Bíblia nos diz sobre cuidar do nosso corpo? Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20, ele nos diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Justamente por causa dessa rejeição de aceitarmos que somos filhos de Cristo, filhos de Deus, nós perdemos o direito de sermos eternos, de termos a vida eterna e vivemos em constante pecado. Pela nossa fraqueza, quando foi dado nos estudos anteriores, nossa fraqueza de espírito, Deus nos deu o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos esclarecer, para nos fazer cada vez mais conscientes daquilo que somos. Mas mesmo assim, Satanás, o inimigo número 1 de Deus, construiu também o seu império, porque ele é o príncipe deste mundo e rei da mentira. E a mentira hoje está imperando em quase todas as partes do mundo. Os líderes hoje são enganosos, mentirosos, não é? Dizem aquilo que não fazem, prometem aquilo que não cumprem, enriquecem sobremaneira enquanto a pobreza continua na fome e na miséria. Mas nós temos essa fraqueza de seguirmos sempre aos passos largos o erro, o pecado e a morte. A verdade é difícil de ser aceita, de ser identificada, porque a verdade não facilita. Ela dá, ela oferece, mas tem que ser o esforço, o trabalho, o suor no rosto, as lágrimas nos olhos para se adquirir e para vencer. A mentira, ela oferece, ela até dá uma parte daquilo que ela vai tirar de você. Portanto, a mentira sempre sai vitoriosa diante daquilo que vem de Deus. Porque a mentira, ela é material. E a promessa do Deus Pai, ela é espiritual. Porque nós somos para viver, ou deveríamos viver em espírito e em verdade. Portanto, a mordomia do corpo exige, né, meu irmão? É algo muito fundamental na forma como nós servimos a Deus. Nós temos que cuidar do nosso corpo, ser zeloso com o nosso corpo. É muito importante mesmo, né? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, meus amigos, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Com o seu próprio corpo. Temos que glorificar a Deus. E hoje as pessoas glorificam mais ao diabo e muito menos a Deus, muito pouco a Deus. Irmãos, a mordomia do corpo é algo fundamental na forma como servimos a Deus. A Bíblia nos adverte, né? A mordomia do corpo é fundamental e a Bíblia nos adverte sobre isso.
Abram os olhos e vejam. Abram os ouvidos e escutem. Os crentes devem entender que nós somos cristãos. Nós temos que entendermos completamente acerca da importância do corpo. Os crentes devem entender isso. Nós não somos os donos do nosso próprio corpo, mas somos mordomos dele, a serviço de Deus, porque nosso corpo pertence a Deus e não a nós. Nós estávamos mortos e ele nos ressuscitou. Você, meu amigo, é um morto-vivo. Tenha certeza. Deus lhe deu a vida, lhe deu esse invólucro com o espírito que é dele, com a alma que é dele. O corpo não é dele. Este corpo volta ao pó, porque o dele será aperfeiçoado na sua perfeição para com o cumprimento da palavra da verdade. Então este corpo, pó, transformar-se-á em um corpo glorioso, e para o céu irá, com o espírito dado por Deus, com a alma dada por Deus, retorna ao lar eterno. Enquanto que este corpo, com este espírito mundano, que não aceitou, que não se confessou, que não se revelou servo de Cristo, cristão verdadeiro, irá para o inferno com este corpo de trevas e sem luz. Sempre, meu amado amigo, sempre, quando se fala acerca do tema da mordomia, dos cuidados, dos zelos que temos com o corpo e a vida cristã, frequentemente a mordomia do corpo acaba sendo um ponto negligenciado. As pessoas enfatizam as mordomias dos dons, os talentos, com vaidade. Muitas das vezes não têm os talentos, mas procuram imitar e enganam, ludibriam. Mas esquecem que o Deus que nos criou sabe de tudo, né? O pecado é duplicado. Ludibriador da boa-fé dos irmãos e de Deus. Esse totalmente condenado. Não sou eu que condeno, é a palavra. Sempre quando se fala acerca das mordomias, do tema mordomia, tem problema, tem dificuldade, justamente por esses enganadores. Está sendo provado aí nas profecias. Você ouve todo dia no YouTube profecias indo e voltando. E qual já se cumpriu? Qual delas? Você viu alguma se cumprir? Teve um que dizia, Lula não sobe a rampa, Lula está lá em cima, fazendo serviço na cabeça de todo mundo, aí passeando como turista, gastando o dinheiro que o Bolsonaro deixou. Não sou político, não sou político. Não sou político, mas já estou com 87 anos e vejo, não sou cego, durante todos esses anos, o povo nunca enricou, mudou a maneira de viver, mas o pobre continua pobre e o rico continua muito mais rico com os seus descendentes. Portanto, é preciso que nós abramos os olhos para que possamos enxergar verdadeiramente o que Deus quer de nós. Então, como nós falamos um pouco da mordomia, vamos entrar verdadeiramente numa que é mais importante, o pecado. O pecado vem, mas de que maneira ele vem e como ele vem? O inimigo de Deus nos oferece, ele nos mostra. Eles têm as artimanhas dele e os olhos vê. E desperta o cérebro que manifesta o desejo de ter, de possuir, de ser. Muitas vezes não se é, mas se quer ser igual. Mas não se consegue e se imita. Em Mateus capítulo 6, 22 e 23, ele diz, os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons,
todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são você. Veja bem, meu amado. Os nossos olhos que nos fazem luzes. E o Senhor Jesus nos diz, o cristão é luz na terra, é sal da terra, é luz do mundo e sal da terra. Portanto, nós temos os olhos, nós iremos citar mais alguns versículos, mas existe cerca de 100 versículos que falam sobre os olhos. No livro dos Salmos, né? Salmos 119, 37, o salmista suplica, implora a Deus, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver, Senhor, nos caminhos que traçaste. Porque é no caminho da cruz que nós seguimos que o inimigo quer nos desviar. É no caminho reto e santo que o inimigo oferece os desvios, as facilidades para cambar para um lado ou para o outro, oferecendo coisas terrenas, coisas mundanas. Prepara-te, meu irmão. Ouve a palavra, escuta este estudo até o final. Ainda em Provérbios 4:25 ele diz, olha sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, a cruz do Calvário, Jesus, seu sangue derramando por você. Eu reconheci e aceitei, falta você. Os dias estão próximos para ele vir buscar a sua igreja. Os dias estão cada vez mais próximos, meu amigo. Portanto, olha e enxerga. E suplica que Deus, através dos teus olhos, mostre o discernimento, através do cérebro, da mente, da inteligência, o caminho certo. Não te deixes seguir pelo caminho da vaidade, pelo caminho do desejo de sucessos, sem luta, sem suor, sem lágrima. O que é fácil demais não tem sabor. Sabor tem aquilo que é com sacrifício, com luta. Jesus lutou 3 anos por mim, por você. Jesus lutou. Não venceu, foi morto, porque a vitória vem na sua ressurreição. Veio na sua ressurreição, onde ele nos deixou o poder e a glória de Deus conosco para nos dar força. E por que ele não venceu? Ele veio só para cumprir, para evitar matança de animais, pagando os nossos pecados. Ele veio como um cordeiro ao matadouro. Ele nasceu numa manjedoura para depois ir para o matadouro e foi morto, crucificado. Portanto, meu amado, eis aí o que são os olhos. Existem muitos outros versículos, você poderá procurar na Bíblia. A boca. Né? Em Provérbios, capítulo 4, 24, afasta, meu amigo, afasta, meu irmão, da tua boca as palavras perversas, fica de longe dos teus lábios a maldade, a intriga, a inveja, o disse-me-disse, a fofoca. Sai dessa, irmão. Sai dessa, meu irmão. Não julgueis à primeira vista, meditai, orai. Se teu irmão está em pecado, vai a ele. Vai a ele. Vai a ele. Um irmão veio para mim. Porque quando tem no YouTube aquele seguir, eu ponho para todo mundo. E entrou no meu seguir algumas mulheres que elas fazem nudismo, fazem sexo. Não é? E quando eu vejo que é de sexo, eu deleto, excluo.
porque eu queria dar essa mensagem de Deus para todos, independente. Eu ainda procuro convencer que não é o sexo que eu estou querendo. Eu estou querendo é o evangelho pregar. Eu estou querendo é que ela se salve. Deixe as trevas para a luz de Jesus. E ele perguntou, irmão, o senhor está em pecado? Eu disse, meu irmão, eu vou lhe responder com toda a pureza de minha alma. Eu sou o que sou e o que apresento ser. E a minha personalidade é alicerçada numa rocha que não se abala. Não me deixa sofrer, não me deixa temer. E também não me deixará de lhe responder. Não. Porque esta rocha que eu estou alicerçado é Jesus. Somente Ele é o que eu desejo na minha vida. Satisfeito? Ele nem respondeu, ficou calado, baixou a cabeça e saiu. Ainda em Tiago, meu irmão, capítulo 3, versículo 10, diz, de mesma boa boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso aconteça. Ore, medite. Se Deus lhe induzir a fazer essa pergunta para um irmão, então faça. Mas ore. Não condene, não aponte. Porque aqueles que condenam poderão ser condenados. Aí em Provérbios, capítulo 4, versículo 24, ele nos diz, desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Distante essas coisas ruins, distante dos olhos e da boca. Não serve para nós. Ainda em Provérbios 2:6, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. É buscar em oração. Buscai e Ele lhe dará forças, poder, sabedoria, discernimento, entendimento. Tudo o que for necessário, meu amado irmão, tudo o que for necessário para a honra e glória do seu santo e excelso nome. Irmãos, eu vou terminar, porque não está dando para eu continuar. Já estou com 22 segundos, né? Aliás, 22 minutos. Não sei nem se o Zap vai aceitar, mas que seja a vontade de Deus. Até outra vez nos encontrarmos, que Deus continue nos te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.